Estamos de volta. O assunto de hoje é: a mediação condominial é eficaz? Essa resposta, você já teve parte dela no primeiro bloco. Se você não assistiu, volte e assista. Não deixe também de seguir o nosso canal. Fique ligado com as informações mais importantes para você fazer a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Estamos aqui com a doutora Ana Luísa Pretel e com a síndica profissional, que também é doutora, Vanessa Gantimanes Muniz. Pretel, terminei o primeiro bloco falando da diferença entre o síndico, até onde é aquela mediação, entre aspas, informal, técnicas de mediação, e até aonde precisa ser, e em qual momento se rompe essa barreira e entra na barreira da necessidade de contratação de um mediador, de um árbitro externo. Então, graças a Deus, hoje a gente já tem notícias, né, que muitos condomínios, além de ele tem um mediador externo que fica interno dentro do condomínio. Então, são condomínios grandes em que a gente tem a notícia que o mediador ele fica o tempo todo dentro do condomínio. Porque nós temos que imaginar que são condomínios enormes, com 1.000, 2.000 pessoas, né? Então, é natural que surjam pequenos conflitos. E qual é esse momento? Apesar de ser interessante o síndico ter todas essas técnicas, etc., 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 mas é mais ou menos, eu brinco, como consertar elevador, né? Qualquer síndico sabe dizer para você por que o elevador parou entre os 2 andares. Depois de um tempo de sindicatura, ele sabe por que o elevador parou no meio dos andares, né? Mas ele não sabe consertar o elevador. Então, é nesse momento em que, se ele não tem essa aptidão, se ele acha que ele não... Olha, para mim, essas questões, eu não tenho essa habilidade, eu não consigo nem com as técnicas adquirir, é o momento dele contratar um mediador externo, que pode ser dentro do condomínio, pode ser fora do condomínio, pode ser através de uma câmara de mediação, de preferência especializada em condomínio, né? Porque tem as particularidades. Então, a ideia é essa, é que ele veja por ele qual é a necessidade. É ele, o gestor, o síndico, é quem vai saber exatamente qual é o momento dele ter um profissional, ou pontualmente, né? Às vezes você tem condomínios que você não precisa contratar para todo mês, mas você pode contratar pontualmente. Ou tem condomínios que eles são tão grandes que os conflitos, normalmente, eles acontecem todos os dias, né? Vanessa, você já teve algum caso de ter que sair da sua mão e contratar um profissional? Sim, já tive, porque teve uma questão, por exemplo, sendo bem prática, de barulho entre 2 unidades, onde o barulho só era entre as 2, não envolvia a massa condominial, e os moradores, eles queriam, cada um no seu papel, querer ter razão. E aí chega um determinado momento em que aí o ego fala mais alto, e aí o síndico ele não pode atropelar a sua função de gestor, e aí eu entendi que era melhor chamar, no caso nós temos um escritório de advocacia, que já tem também a questão dos mediadores. Então, nós chamamos o escritório, marcamos uma reunião entre as 2 partes e essa pessoa externa, que não a minha, eu nem fiz questão de participar, justamente para não mostrar que estou pendendo para um lado ou para o outro. E aí nós fizemos a contratação desse escritório, que já tinha no contrato, para justamente mediar esse conflito, porque o síndico, ele tem um limite, né? Ele não pode ultrapassar este limite, porque aí, senão, ao invés de resolver o problema, você cria um outro problema, né? Então, a gente tem um limite de atuação, você tem que ter um feeling muito apurado para saber até onde vai esse limite. Foi eficaz, Vanessa? Foi eficaz esse caso de vocês? Foi sim, porque aí o advogado, na época, inclusive foi um advogado, o mediador, ele conseguiu mostrar para as partes o padrão de comportamento de cada um que estava ultrapassando a esfera do condomínio. E aí, é claro, para que eles não tivessem que ingressar com nenhuma demanda judicial, porque a gente sabe que quando passa também da esfera de mediação, aí vai ter a contenda judicial. Aí, quando ele mostrou que os custos que seria para a contratação de advogados, os custos com
o Estado, né, nas custas, e aí as partes se conscientizaram de que era muito mais fácil elas passarem a entender o outro, ter um pouco mais de empatia e tolerância um pelo outro, do que efetivamente deixar essa situação correr e elas terem um gasto, né, e uma perda de tempo também para resolver uma questão com um juiz, que efetivamente você não sabe para onde vai pender, ou seja, uma das partes ia acabar perdendo. E aí, lembrando uma coisa também, que agora o próprio Código de Processo Civil, ele traz a mediação como uma regra de ouro. Nenhuma ação anda se efetivamente não passar por um setor de mediação, de conciliação. Então, é importante que as pessoas entendam que processo é caro, processo vai trazer de sabor, nem sempre traz o ganho que a pessoa almeja, vai fazer com que as pessoas percam também tempo. Então, nada melhor, principalmente nos condomínios, que você vai ter o seu vizinho, né? Não é um hotel da qual você faz um check-in e um check-out e acabou o problema. Não, normalmente são proprietários de um bem, é uma situação completamente diferenciada, que não tem condições da pessoa fugir do problema. E a mediação faz com que as pessoas olhem um ao outro como vizinhos, como seres humanos. Perfeito. Pretel, deixa eu te fazer uma pergunta. A Vanessa falou do limite, né? Entre o síndico fazer a mediação e se contratar um profissional externo. O síndico, no seu ponto de vista, na sua visão, ele pode chegar a sentar com as partes, a marcar uma reunião e sentar com as partes e tentar fazer essa mediação? Ou esse já é um passo um pouco maior que já deve ser feito por um profissional externo? Olha, eu posso falar para você que se o síndico percebe que aquelas partes aceitariam conversar junto com ele, não tem problema nenhum. A Vanessa, inclusive, já me contou que ela já fez isso também, né? Então, assim, ela sentou com as duas partes e acabaram conversando, fizeram ali uma ata e resolveu a questão e nunca mais eles se estranharam, como a gente diz, né? Mas é aquilo que eu te falo, o ideal é que a gente realmente tenha um mediador para poder, se for o caso, auxiliar essas partes, um mediador externo, né? Então, assim, Pretel, qual a diferença entre o mediador e o árbitro, o conciliador? Porque a gente fala de mediação, conciliação, arbitragem, e nós que não somos especialistas, e a maioria dos síndicos, obviamente, que não são, se confundem um pouco com essas figuras. A conciliação e a mediação, ela aqui no Brasil ela é separada, em outros países nem é, né? A conciliação é para casos pontuais, conflitos pontuais, bem resumidamente, e a mediação para quando você tem uma relação continuada, que é o caso do condomínio, por isso mediação condominial, né? As relações são continuadas. Agora, a mediação é para continuada e a conciliação é para casos pontuais. Um exemplo clássico, por exemplo, é uma batida de carro que as pessoas não se conhecem. Tem um conflito ali, bateu um carro no outro, tem que consertar. Sim. Tá? Então, assim, isso é um exemplo clássico em sala de aula. Agora, muito, né? Não estou dando aula aqui, só estou falando só para poder fazer essa diferenciação que tem aqui no país, e até em outros lugares nem tem essa diferenciação. E mas as partes, elas vão conversando e elas vão chegando a uma solução melhor para elas, tá? Então, ela é autocompositiva, elas constroem a sua solução. A arbitragem, não. A arbitragem, também falando de uma forma bem simplória, é você ter uma decisão, né, como se fosse no judiciário, por um árbitro, por alguém que é especialista naquela matéria, por alguém que entende daquela matéria. Ele vai sentenciar depois de um processo arbitral, ele vai sentenciar aquela questão. Então, perfeito. Aí você precisa também ter câmaras de arbitragem com pessoas que são árbitros que sabem, né, sobre condomínio, são especialistas nessa área, tá? Pessoal, para a gente aqui entrar na reta final,
eu queria que vocês duas... Já o tempo passa rápido aqui, ainda mais com vocês duas. Eu queria que a gente desse algumas dicas, começar com a Vanessa, do que ela aprendeu em sala de aula, principalmente com você, Pretel, e de você também. A gente desse algumas dicas, alguns insights de conceitos para os nossos síndicos que estão nos assistindo agora. Você, Vanessa? Olha, o primeiro ponto que eu acho que é importante para todos os síndicos, eu sempre peso bastante, falo da escuta ativa, sem julgamento. Porque a primeira passagem da mediação para os síndicos é ouvir o outro, e ouvir o outro sem julgá-lo, né? Ouvir é diferente de escutar, né, Ana? Então, sem julgá-lo, ouvi-lo na essência, que é a parte mais importante, ouvir as partes em separado, para cada uma mostrar o seu conflito, até para o síndico tentar entender o porquê chegou naquela situação, porque muitas vezes não precisa as partes nem estarem juntas. Eu converso com um, já mostro para ele meu ponto de vista, eu converso com o outro, falo também. Se os dois não chegarem no denominador comum separados, aí sim eu promovo um encontro com os dois, as duas unidades normalmente, e aí a gente começa a escutar um ao outro, né? E muitas vezes eu sempre falo, olha, por favor... Quando aquela ideia, né, que as duas avós já falavam, quando o burro fala, o outro baixa a orelha, assim, vamos deixar que cada um fale no seu tempo, né? Cada um vai ter oportunidade de explanar aquilo que está sentindo, né? E esse é o meu ponto principal, é o que eu dou de dica número 1, que normalmente dá super certo. Mais uma dica, Pretel, o que a gente pode dar de dica para o síndico? A Vanessa, ela falou uma dica, mas na realidade ela falou 3. Ela falou da abertura, né, que é como é que vai funcionar aquele encontro, e ela falou do cálculos, que é quando ela fala com cada um separadamente, né, e ela falou também da questão da fala dela, porque a fala dela, quando ela não pode sugerir, né, ela foi até bem como é que eu vou falar? Na questão de como ela faz, né? Porque, na realidade, tudo isso ela faz através de perguntas. Então, aí, a gente também ensina como perguntar, o que perguntar, de que forma perguntar, né? Não é simplesmente chegar e perguntar, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu posso chegar para você e falar assim, olha, Ricardo, a gente pode fazer isso assim, 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 ou eu posso chegar para você, como é que nós vamos fazer? Né? São a mesma pergunta, feita de formas diferentes, né? Então, em momentos diferentes. Então, essa aqui só na brincadeira nós já falamos de 4, né? Mas aí a gente explica como é cada uma delas para que o síndico possa trabalhar. Eu quero mais uma de cada um para a gente finalizar. Vanessa, você deu a sua de ouro, mas eu quero mais uma. Saber o limite de você atuar. Porque o síndico, se ele não souber, se ele não tiver o feeling, né, o traquejo de saber o momento certo de parar, ele vai trazer mais conflitos do que efetivamente vai ajudar. Né? Por isso que é importante fazer o curso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu sempre resolvi os meus conflitos, eu sou ótimo resolvedor de conflitos, mas dentro de um condomínio isso é diferente. Então, ele tem que saber o limite até onde ele pode chegar, porque aí se ele ultrapassar isso, ele vai estar trazendo um transtorno também para o condomínio, aí deixa de ser um problema para as partes, e ele está trazendo um dissabor para o condomínio, que é a hora que o cara já não quer mais ouvir, ele fala, vou processar o condomínio. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Sim. Então, assim, quando percebe esse limite, sabe? Perfeito. Pretel, para finalizar, sua última dica. Então, olha, eu vou falar para você que eu quero, em vez de falar a técnica propriamente dita, eu quero dizer que a gente está aqui muito focado entre 2 unidades, mas, na realidade, quando eu falo que a mediação é um instrumento moderno de gestão condominial, porque você tem os prestadores de serviço, você tem os visitantes dentro de um condomínio, você tem os funcionários dentro do condomínio. Então, as pessoas ficam pensando que a atuação é briga de vizinho, né? Briga de vizinho não é só isso. É por isso que eu digo que a mediação condominial é um instrumento de gestão. Eu acho que é importante a gente salientar isso, porque, às vezes, até na constituição do condomínio, né? Então, nós temos todo um envolvimento com a mediação condominial,
né? Eu acho que, mais do que falar da técnica, eu acho importante, devido ao curto tempo, né, da gente salientar isso para quem sempre sábia, né, para quem está à frente do condomínio, que parece que, olha, é briga de vizinho. E eu quero só lembrar aqui, o Ricardo conhece, o doutor e a Vanessa também, o doutor Ricardo Pereira Júnior, que é coordenador aqui do Sejusc de São Paulo, ele sempre fala, o juiz ele não pode determinar que ninguém mude de quarto, por exemplo, né? Não é da competência dele obrigar alguém a mudar o quarto que está. Mas, assim, quando as pessoas conversam, às vezes uma mudança de quarto resolve a questão, né? Então, perfeito. O Estado não tem esse poder de entrar na casa das pessoas, mas a mediação, ela não só entra, e ainda digo mais, ela é uma medida socioeducativa. Então, eu tenho dito sempre que o interessante é que ela comece a entrar nos regimentos, apesar de terem linhas que acham que tem que ser na convenção, mas eu digo, ela entrar no regimento porque ela é um procedimento. E já no Código do Processo Civil, como bem lembrou a Vanessa, nós estamos lá com a mediação, com a conciliação sendo obrigatória. Então, aí, para o advogado, é muito interessante, porque ele fala assim, olha, se for para o processo judicial, ele fala, olha, nós já tentamos a conciliação e a mediação antes, né? Sim. Então, tudo isso é uma nova mentalidade, mas é que a gente tem aí falado há muitos anos e parece que agora todo mundo tá entendendo essa necessidade de mercado. Eu queria só também enaltecer o doutor Ricardo Pereira Júnior, que é um juiz que totalmente diferenciado. Se tivéssemos mais dessa forma, teríamos um país muito melhor. É uma pessoa realmente singular, que faz a diferença. Singular, que faz a diferença. Ele faz a diferença. Pretel, muito obrigado. Vanessa, muito obrigado. Um prazer sempre muito grande. A porta dos nossos estúdios, embora virtual nesse momento, estão sempre abertas para vocês. A casa é de vocês. E sim, a mediação condominial é eficaz. Você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até lá!